Sabe, quando a gente fala de compras, de suprimentos, o maior risco financeiro nem sempre é aquele que a gente vê de cara. Muitas vezes, ele não está no preço de compra, mas sim escondido nos detalhes, ou melhor, na falta deles. Vamos mergulhar nisso? Então, fica aquela pergunta, né? Onde é que os contratos realmente começam a pesar no bolso? Se não é só no valor que foi negociado lá na assinatura, para onde mais a gente precisa olhar para não ter surpresas no orçamento? E a resposta é essa. O que faz o custo explodir de verdade é a tal da ambiguidade. São aquelas especificações que não são claras, os escopos genéricos. São as brechas que transformam o que parecia um bom negócio num verdadeiro pesadelo operacional e financeiro. Vou analisar um pouco mais a fundo esses custos ocultos. Eles vão muito além do que está na nota fiscal e batem direto na eficiência da operação. Pensa assim, uma solicitação vaga é como deixar uma porta aberta. E por essa porta entra de tudo: aditivos de contrato que ninguém esperava, retrabalho, perda de produtividade e, claro, um desperdício enorme de recursos. E tudo isso começa com uma falha bem simples: não definir exatamente o que se precisa. Agora, vamos dissecar como essa falta de clareza vira custo de verdade. Vamos ver na prática como é que a coisa desanda. E aqui a gente começa a ver a diferença gritante. Olha só nessa tabela. O tipo de compra muda completamente o tamanho do estrago. Em insumos, se a especificação vem errada, é um problema pontual. Você troca o produto, devolve, resolve ali na hora. Agora, em serviços, aí o buraco é mais embaixo. O erro vira um vazamento contínuo de dinheiro, com aditivos, retrabalho e custos que não param de subir todo mês. O exemplo clássico é o famoso serviço não incluso. Parece um detalhe, né? Mas é exatamente aqui que o custo começa a se perder. Cada serviço extra vira um gasto fora do planejado, inflando o orçamento e criando um atrito enorme e desnecessário entre quem compra e quem usa o serviço na ponta. Bom, se a ambiguidade é o veneno, a precisão é o antídoto. Vamos ver como construir uma especificação técnica que funciona como uma verdadeira fortaleza, protegendo tanto a operação quanto o orçamento. Então, o ponto de partida é entender o que é uma especificação técnica de verdade. Não é uma lista de desejos. É um documento estratégico que pega uma necessidade abstrata da operação e transforma em critérios objetivos. Critérios que podem ser medidos, verificados e auditados. O processo começa bem aqui. Primeiro, identificar a necessidade real, não a que parece ser. Depois, traduzir isso em requisitos técnicos que todo mundo entenda. E um ponto fundamental: alinhar tudo com os padrões que a empresa já tem, os POPs, procedimentos operacionais padrão, e os manuais. Isso garante consistência. E olha que interessante, a especificação não é um documento estático que fica na gaveta. Ela precisa ser validada por um responsável técnico e depois monitorado o tempo todo, com auditorias e análises. A operação é que tem que se adaptar à especificação, e não o contrário. Isso é crucial. Vamos mudar a perspectiva. Uma especificação bem feita não é burocracia, é a principal ferramenta de defesa contra riscos operacionais e financeiros. E esse exemplo prático deixa tudo cristalino. Pedir limpeza geral é muito vago, concorda? Não quer dizer a mesma coisa para todo mundo. Abre margem para qualquer interpretação e, claro, para custos extras. Agora, compara com uma especificação que define produtividade, define SLAs, define métricas. A ambiguidade some, o controle sobre o serviço aparece. Com essa precisão toda, a área de compras ganha um poder imenso. Passa a poder comparar as propostas de forma justa, negociar com base em dados, reduzir riscos e, o mais importante, atuar como um guardião estratégico que protege a operação e o orçamento da empresa. Então, para a gente ir concluindo, vamos amarrar a ideia principal. O verdadeiro valor de um processo de compras não está em conseguir o menor preço, mas sim em garantir a melhor entrega. E isso só acontece com uma especificação impecável. Essa frase resume tudo perfeitamente. Clareza no escopo, na produtividade, na frequência, isso não é um detalhe técnico, é a base da prevenção de riscos. É o que separa o controle do caos, a previsibilidade daquelas surpresas bem desagradáveis no orçamento. E para finalizar, fica a reflexão. A especificação técnica que circula por aí, ela é só um documento para cumprir tabela? Ou ela é de fato tratada como um instrumento estratégico que é, defendendo ativamente a operação de custos e falhas? A resposta a essa pergunta define se a área de compras está só reagindo aos problemas ou se está liderando para evitá-los.